Você já se sentiu preso em um ciclo, repetindo os mesmos padrões, as mesmas frustrações, como se a vida estivesse no piloto automático? Muitos de nós vivemos assim, aceitando uma realidade que não nos satisfaz, mas sem saber como sair dela. Existe uma verdade incômoda que poucos ousam encarar. A vida que você vive hoje é um reflexo direto da qualidade dos seus pensamentos. Não é sobre sorte, nem sobre as circunstâncias externas, é sobre o que acontece dentro da sua mente. E se eu te dissesse que a chave para quebrar esse ciclo, para transformar sua realidade de dentro para fora, está escondida em um único ensinamento tão antigo quanto poderoso? Um ensinamento que, quando compreendido e aplicado, faz o mundo ao seu redor começar a mudar, sem que você precise forçar nada. Permaneça comigo até o final, porque o ponto que amarra tudo isso, a peça que falta para você montar esse quebra-cabeça, será revelado. Você não vai querer perder. Esse ensinamento está na Bíblia, em Romanos 12:2. Escute com atenção. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você leu isso rápido demais, volte e leia de novo. Essa frase não é apenas um conselho espiritual, é um manual de transformação. Não vos conformeis com este mundo. O que isso significa? Significa não aceitar viver como a maioria vive, não se deixar moldar pela negatividade diária, pelo medo constante, pela escassez que muitos chamam de normalidade. É um convite para não se encaixar em um molde que foi feito para te limitar. A palavra conformar vem do latim conformare, que significa literalmente tomar a forma de algo. Quando você se conforma, está permitindo que o mundo te molde, que ele decida o que você pode ou não pode viver, que ele defina seus limites, seus sonhos, seus medos. Mas o ensinamento bíblico não para por aí e lhe dá o pulo do gato. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui está a chave, o código, a mudança. Tudo começa na mente, não com ações desesperadas, não com promessas de ano novo vazias, mas com a forma como você pensa. Isso vai muito além de pensar positivo, é uma reconstrução por dentro. É como trocar o alicerce de uma casa que foi construída sobre areia e colocá-la sobre uma rocha firme. É reprogramar os pensamentos que te acompanham desde a infância e que você nem percebe mais. E sabe quem entendeu isso perfeitamente e traduziu em um método prático? Napoleon Hill. Ele dizia com todas as letras: tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas para acreditar de verdade, é preciso limpar a mente. Limpar da dúvida, da comparação, da culpa, do medo, daquilo que disseram que você não é capaz. Ele chamava isso de renovação da mente subconsciente, o mesmo que Paulo ensinou há quase 2000 anos. Vamos ser sinceros, o que você anda repetindo aí dentro da sua cabeça? Se forem frases como "eu não consigo", "isso não é para mim", "eu nasci assim", então você está reforçando na versão de si mesmo que foi moldada por um mundo medroso e limitado, e não por uma mente alinhada com a vontade de Deus. Renovar a mente é exatamente isso: escolher o que entra, o que fica e o que precisa sair. É deixar de ser vítima dos próprios pensamentos e se tornar dono deles. É aprender a plantar novas ideias e cuidar delas todos os dias, como quem cuida de uma semente poderosa. Napoleon Hill já falava que a mente é como um jardim. Ou você planta o que deseja, ou ela será invadida de ervas daninhas. E, sinceramente, as ervas daninhas não pedem permissão. Elas vêm na forma de notícias ruins, conversas tóxicas, memórias dolorosas e hábitos automáticos.
Por isso, esse versículo de Romanos não é apenas um conselho espiritual bonito, é um chamado à consciência, um plano de ação prático. É como se Deus dissesse: eu tenho algo bom, agradável e perfeito para você, mas você precisa renovar a sua mente para conseguir enxergar, porque tudo que você vive no lado de fora começou com algo que você pensou no lado de dentro. Quando você entende que a mente é o ponto de partida, começa a perceber que mudar de vida não é sobre ter sorte, é sobre assumir o controle do que se passa dentro da sua cabeça todos os dias. É fácil apontar para o mundo e dizer que nada muda porque a economia está difícil, porque as pessoas são complicadas, porque o sistema é injusto. Mas sabe o que é mais desafiador e ao mesmo tempo mais libertador? Assumir que a vida que você vive hoje é um reflexo direto da qualidade dos seus pensamentos. Parece pesado, talvez, mas é também a notícia mais animadora que você poderia ouvir, porque isso significa que a transformação está nas suas mãos e não no governo, nem do seu chefe, nem do passado. Se a mente cria a realidade, renovar a mente é o primeiro passo para construir qualquer novo cenário. E como isso acontece na prática? Napoleon Hill ensina uma ferramenta que parece simples, mas é incrivelmente poderosa: a autossugestão. Ou seja, você mesmo alimentar a sua mente com frases, imagens e emoções que moldam o futuro que você deseja viver. Parece bobagem? Tente lembrar quantas vezes você já se sabotou mentalmente dizendo: "Ah, isso é impossível para mim. Fulano consegue porque tem mais talento. Eu sempre dou azar." Cada uma dessas frases foi uma autossugestão, só que negativa. E o pior, seu subconsciente acredita. Ele não sabe distinguir o que é verdade do que é repetido com emoção. E aqui está o ponto-chave. Você pode treinar a sua mente como um músculo. Se repetir todos os dias frases de fé, clareza e propósito, aos poucos a mente vai se curvando a essa nova verdade. É como regar uma planta. No começo você não vê nada, mas se insistir com consistência, em breve os frutos aparecem. A fé é construída. Não é um dom que alguns têm e outros não. Ela é cultivada no silêncio da mente. Ela cresce toda vez que você silencia o medo e escolhe repetir a verdade. Se este nível de reflexão faz sentido para você, considere deixar seu apoio. É a forma de sabermos que este conteúdo deve continuar. A autossugestão é só o começo. Hill também ensinava sobre visualização criativa. É o ato de imaginar com detalhes a vida que você quer viver. Mas não só imaginar como um sonho distante, é sentir como se já estivesse vivendo aquilo agora. Feche os olhos por um instante e pense como seria a sua rotina se a sua mente fosse totalmente renovada. Como você acordaria? Com que energia você falaria com as pessoas? O que você deixaria de aceitar? Esse exercício não é fantasia, é um comando direto para a mente subconsciente começar a agir conforme essa nova imagem. A Bíblia chama isso de chamar à existência as coisas que ainda não são como se já fossem. Não é mágica, é a ciência da fé, é espiritualidade em ação. E lembra o que Paulo disse? Transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis. Ele não disse entendam ou acreditem. Ele disse experimenteis, ou seja, não é para ficar só na teoria, é para sentir isso na pele e viver essa transformação por completo. E aqui está um detalhe que muita gente ignora. Essa renovação é diária. Não adianta repetir afirmações hoje e passar os próximos 3 dias mergulhado em reclamação. Não adianta visualizar uma vida de paz e depois alimentar sua mente com medo, fofoca e negatividade. É como querer plantar flores em um terreno onde você mesmo joga veneno. A sua mente é fértil. Ela vai florescer o que você mais repete. A única pergunta é: o que você anda plantando? Porque tem um detalhe que quase ninguém percebe. A renovação da mente não depende só do que você pensa, mas também do ambiente em que você vive. Isso mesmo. Você pode repetir afirmações, pode fazer visualizações, mas se passa o dia inteiro cercado de conversas negativas, notícias que só alimentam medo e pessoas que vivem se queixando, é como tentar correr com uma âncora amarrada nas costas.
Napoleão Hill deixou isso muito claro. Sua mente é extremamente sensível às influências do ambiente. Tudo que você ouve, vê e sente entra e vai se acumulando lá no fundo, moldando silenciosamente seus padrões mentais. É por isso que Paulo foi tão direto em Romanos 12:2, quando disse: "Não se conforme com este mundo, porque o mundo, ou pelo menos o sistema que ele chama de mundo, tenta te convencer o tempo todo a ser apenas mais um, a seguir a manada, a viver pelo medo, a aceitar que está tudo difícil demais para mudar." Você já percebeu como as pessoas se acostumaram a reclamar juntas? Reclamar da segunda-feira, do salário, do trânsito, do tempo, da vida. E quem ousa pensar diferente geralmente é chamado de iludido, sonhador, fora da realidade. Mas deixa eu te falar uma coisa que pode virar uma chave aí dentro. O mundo que tentam te empurrar não é o único mundo possível. Existe uma outra realidade, mas ela só se acessa com uma mente renovada. E essa renovação exige decisões. Talvez seja se afastar de ciclos que não te elevam. Talvez seja silenciar a TV por uns dias e alimentar a mente com livros, áudios e conteúdos que expandem. Talvez seja trocar o hábito de reclamar pelo hábito de agradecer, mesmo que ainda esteja difícil. Sabe por quê? Porque a gratidão é como um código sagrado. Ela reprograma o cérebro para enxergar o que está funcionando, em vez de reforçar o que falta. E isso muda tudo. Napoleão Hill também dizia algo poderoso: "Você é o mestre do seu destino, o capitão da sua alma, porque tem o poder de controlar seus pensamentos." Pensa bem nisso. Você não pode controlar o que acontece no mundo, mas pode controlar como responde a cada situação. Isso é domínio pessoal. Isso é maturidade espiritual. E sabe o que acontece quando você começa a praticar isso com consistência? Você começa a perceber que aquilo que antes te desestabilizava já não te afeta mais. Aquela crítica que antes te deixava mal agora te ensina. Aquela dificuldade que parecia o fim agora vira degrau, porque uma mente renovada não enxerga obstáculos como o fim, mas como parte do caminho. Ela entende que cada desafio tem um propósito oculto: lapidar a sua força. Romanos 12:2 não diz que a renovação é opcional. Ela é essencial. Ela é o portal de entrada para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quer saber o mais bonito? Essa vontade não é pesada, não é cheia de culpa, não exige que você seja perfeito. Ela só pede uma coisa: que você decida não se conformar mais com uma vida que não representa quem você realmente é. Chega um momento na vida em que você precisa fazer uma escolha que ninguém pode fazer por você. Ou você segue tentando se encaixar em um molde que te limita, ou você decide rasgar esse molde e construir algo novo de dentro para fora. E é aqui que muita gente se engana. Pensam que mudar de vida é só mudar de emprego, de cidade, de relacionamento, mas não é. Porque se a mente continuar a mesma, ela vai recriar os mesmos problemas, só que em cenários diferentes. É como mudar o cenário de uma peça, mas manter o mesmo roteiro. A fala continua a mesma, o final também. Por isso, a verdadeira mudança começa no invisível, naquilo que ninguém vê, mas que decide tudo: seus pensamentos. Gostaria de ler sua percepção sobre este ponto nos comentários. Muitas vezes a clareza nasce do ato de escrever o que sentimos. Napoleão Hill chamava isso de trabalho interno e dizia que o sucesso, a paz, a realização, tudo isso é consequência daquilo que se constrói primeiro no mundo mental. E isso bate perfeitamente com o que Paulo ensina. Quando ele diz: "Transformai-vos pela renovação da mente", ele não está dizendo se esforce mais, trabalhe mais, corra mais. Ele está dizendo: pense diferente. Mas não é só pensar diferente por um dia, é criar uma nova mentalidade. É como trocar o sistema operacional de um computador. Você pode instalar novos programas, mas se o sistema continuar antigo, vai travar. Então, renovar a mente é atualizar o sistema que comanda a sua vida. E sabe o que isso inclui? Começar a se vigiar. Observar os pensamentos que surgem no automático. Perguntar: isso aqui que eu estou pensando me fortalece ou me enfraquece? Isso aqui que eu estou pensando me aproxima de quem eu quero ser ou me afasta?
Essa simples pergunta, feita várias vezes por dia, já começa a causar uma revolução interna, porque a maioria das pessoas vive no piloto automático. Pensam o que sempre pensaram, sentem o que sempre sentiram e, claro, colhem os mesmos resultados. Mas você não precisa seguir por esse caminho. Você pode decidir que a sua mente não vai mais ser um depósito de lixo emocional. Pode decidir que só entra nela o que edifica, o que clareia, o que impulsiona. E aí sim começa o processo de metanoia. Essa palavra é poderosa. Metanoia significa mudança de mente, de percepção, de direção. É como virar a chave, é sair da ilusão e entrar na verdade. E a verdade é, você não foi criado para se conformar. Você foi criado para crescer, para expandir, para ser canal da vontade de Deus nesse mundo. Mas não tem como viver essa vontade se a mente ainda está presa em padrões herdados, padrões de escassez, de medo, de inferioridade. E aqui que a renovação se torna uma arma espiritual, porque ela desarma o velho eu, aquela versão que foi multada pelo trauma, pelo abandono, pela opinião dos outros, a versão que aprendeu a se diminuir para caber onde não pertence. Essa versão não tem mais espaço em uma mente que se comprometeu com a verdade. E a verdade é que você foi criado à imagem do Criador. Logo, você tem dentro de si o poder de criar também. Criar novos pensamentos, novas decisões, novos caminhos. Mas nada disso acontece se você continuar alimentando a mente com aquilo que te mantém pequeno. Você já percebeu como é fácil acreditar na escassez, mas difícil acreditar na abundância? Fácil acreditar que vai dar errado, mas difícil imaginar que pode dar certo. Sabe por quê? Porque o mundo te treinou para isso. Mas agora você está reeducando sua mente, está plantando novas sementes, está construindo uma nova base. E quando essa base estiver firme, ninguém vai conseguir te parar. Porque uma mente renovada não se curva ao medo, ela age pela fé. E onde tem fé, o impossível vira detalhe. Talvez agora você esteja se perguntando, ok, eu entendi tudo isso, mas por onde eu começo? E a resposta é simples. Comece com pequenas decisões, com hábitos que parecem simples, mas que feitos com consciência, reconstroem sua mente passo a passo. Napoleão Hill chamava isso de autodisciplina mental. É quando você acorda e decide, hoje quem manda na minha mente sou eu. E sabe qual o primeiro hábito que pode mudar tudo? A sua manhã. Os primeiros minutos do seu dia são como o solo virgem. Se você planta gratidão, clareza, fé, o resto do dia se alinha com essa energia. Mas se você acorda já mergulhando nas redes sociais, vendo tragédia, olhando a vida dos outros, reclamando do despertador, você já começa o dia perdendo a batalha interna. Então, que tal isso? Acordar e, antes de qualquer coisa, respirar fundo e declarar: hoje minha mente é um terreno fértil. Eu planto fé, eu planto propósito, eu planto vitória. Parece simples, mas é a consistência que constrói transformação. Outro hábito é criar suas próprias afirmações. Frases que falem direto com a sua verdade, com os seus desafios, com aquilo que você está decidido a vencer. Por exemplo, eu sou forte o suficiente para quebrar qualquer ciclo que limitou minha família. Minha mente é guiada pela vontade de Deus, não pela opinião do mundo. Eu mereço viver o extraordinário, porque fui criado com um propósito eterno. Repetir isso olhando no espelho pode parecer estranho no começo, mas com o tempo essas palavras vão penetrando fundo, vão desenterrando raízes de dúvida e plantando convicção. E eu dizia, o subconsciente é como um solo fértil. Ele não escolhe o que vai germinar, ele simplesmente faz crescer o que foi plantado. Então, se você não escolher com consciência o que vai repetir, o mundo vai escolher por você. E, sinceramente, o mundo adora plantar medo. Por isso, renovar a mente é também proteger o seu campo mental. É escolher o que ouvir, com quem andar, quais conteúdos consumir.
Você é a média das vozes que escuta todos os dias. E se essas vozes só falam de escassez, crise e fracasso, adivinha o que sua mente vai começar a acreditar? Agora, se você se cerca de vozes que falam de fé, de possibilidades, de direção, sua mente começa a se alinhar com um novo padrão. E tudo muda. Porque, lembra, a mente é o ponto de partida. A realidade só segue o comando. E aqui vai um detalhe que ninguém te conta. A transformação real é silenciosa. Não é aquela que você posta nas redes. É aquela que acontece quando ninguém está vendo. É dizer não para um velho hábito quando ninguém vai te aplaudir por isso. É insistir na fé em um dia em que tudo diz que não vai dar certo. É se levantar da cama, mesmo sem vontade, e afirmar: hoje eu continuo porque eu decidi não me conformar. E é nessa constância silenciosa que você vai se tornando inabalável. Uma pessoa que não se deixa moldar pelo caos, que vive pela verdade, que planta a luz onde antes só havia sombra. E sabe o que acontece quando a mente alcança esse nível? Você começa a experimentar algo que Paulo descreveu como a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é teoria, é vida real. É paz no meio da tempestade. É clareza quando tudo parece confuso. É direção quando o mundo só grita desespero. E tudo isso não começa com 1000 ações. Começa com uma decisão: renovar a sua mente. Se tem uma verdade que ninguém pode negar, é essa. Uma mente transformada transforma tudo. Transforma a forma de olhar para si mesmo. Transforma os relacionamentos. Transforma o jeito de reagir ao que antes derrubava. Transforma até aquilo que parecia impossível de mudar. E sabe por quê? Porque a mente é a raiz e a vida é o fruto. Quem cultiva medo, colhe limitação. Quem cultiva fé, colhe milagres. Mas essa colheita não é para quem só ouve uma mensagem bonita e volta a viver no automático. Ela é para quem faz da renovação um estilo de vida. Napoleão Hill dizia que tudo que você deseja já existe, só precisa estar em harmonia com isso. E Romanos 12:2 confirma: a transformação começa quando você para de se conformar com o que o mundo diz que é normal e começa a moldar sua mente com o que Deus diz que é possível. Você consegue perceber a força dessa conexão? De um lado, a sabedoria espiritual que aponta o caminho. Do outro, as ferramentas práticas que te ajudam a andar por ele. É como se Deus dissesse: eu já deixei o mapa, agora anda. E Hill respondesse: aqui estão os passos, um de cada vez. E se no meio do caminho bater cansaço? Lembra, fé também é disciplina. É se levantar mesmo sem ânimo. É repetir a verdade mesmo quando a dúvida grita. É plantar todos os dias, mesmo sem ver sinal de fruto. Porque a mente não muda com mágica, ela muda com decisão, repetição e direção. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já decidiu. Decidiu não aceitar mais uma vida pequena. Decidiu parar de reproduzir padrões herdados. Decidiu que não importa o que disseram sobre você. A sua mente agora está sendo guiada por algo maior. Este canal está aqui para isso, para caminhar com você, para te lembrar em cada vídeo que você foi chamado para algo grande. Aqui não é só motivação passageira, é transformação com raízes. Porque quando a mudança começa dentro, ela alcança tudo lá fora. Aprofundamos mente, corpo e alma, e há muito mais a ser explorado.